Parte 4 do estudo Religiões, o lado desconhecido. Falaremos agora de Moisés. Segundo historiadores, Moisés estudou com escribas egípcios e a ideia de um Deus único, influenciado por Akhenaton, transferiu para os hebreus. Hebreus são os judeus de hoje. Muitos historiadores pensam que Moisés não existiu e quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram os escribas da corte do rei Josias, entre 640 e 609 a.C. Mas quase a metade do planeta, judeus, cristãos e islâmicos, acreditam que Moisés conversou com Deus e recebeu os 10 mandamentos. Segundo pesquisadores, reis e profetas da antiguidade, sempre que elaboravam um código de leis, convenciam o povo de que as leis não eram humanas, mas de cunho divino, para melhor impressioná-los. Interessante é ressaltar que os deuses sempre se parecem com o rei ou o profeta que o descobre. Por exemplo, o deus de Hammurabi era guerreiro, era um cruel, era militar, tal como o rei que o inventou. O deus Aton de Akhenaton era pacífico, amava as artes, os animais, exatamente como o faraó que o descobriu. O deus Javé, Jeová de Moisés, era machista, cruel, sexista, guerreiro, estava quase sempre de mau humor. Coincidentemente, o mesmo temperamento de Moisés. A Bíblia, que é considerada inspirada em Deus, é o livro mais vendido no mundo. Muitos dizem que se trata de um livro perfeito, o livro mais perfeito em matéria de ética e moral, e seus ensinamentos são perfeitos porque ela é inspirada em Deus. Será mesmo uma obra perfeita? Você já leu totalmente a Bíblia? Que um Deus bom, sábio, amoroso a conduziu? Por que a maioria dos filósofos não acreditam que não existe nenhum livro inspirado em Deus? Porque quanto mais se estuda a Gênese, o início das religiões, e se conhece mitologia, mais se conclui que livros sagrados são meras compilações da sabedoria da época em que foram escritos, recheados de folclore e superstições. Para saber se um livro foi inspirado por um Deus extremamente sábio e amoroso, é natural que devamos conhecer seu conteúdo. Algo que a maioria dos devotos desconhecem, infelizmente. Vamos ver então as leis e ensinamentos bíblicos. Sobre as mulheres. Existem várias sentenças machistas contra as mulheres, mas eu vou citar apenas uma aqui, que é em Colossenses 3,18. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. Essa ideia norteará a doutrina cristã, que a mulher é um ser inferior, tem que ser submetido ao homem. Em vários trechos, Paulo diz que a mulher não deve falar nas assembleias e que o homem vai ensiná-la em casa. Para Paulo, a mulher é culpada pelo mal existir no mundo, porque ela ofereceu o fruto proibido a Adão. Sobre como tratar as crianças e jovens, diz assim: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. Ou seja, pode bater à vontade no filho, mas cuidado para não matá-lo. Isso está em Provérbios 19 e 18. Essas sábias palavras ficaram cravadas por gerações, de modo que hoje muitos pais, até pais bons de bom conhecimento, de bom escolados, acreditam equivocadamente que palmadas e vara educam os filhos. Psicólogos modernos desmentem enfaticamente. Sobre o casamento. Há várias sentenças sobre o casamento, sobre proibição de divórcio. Eu vou citar aquela que eu acho a mais grave. A noiva que não chegasse virgem no dia de núpcias, ela era levada para os sacerdotes. Depois que os sacerdotes faziam a averiguação para ver se ela realmente não era mais virgem, que vocês devem imaginar como é que devia ser. Ela, constatada a não virgindade, ela era levada para a frente da casa dos pais.
pais, vizinhos, o próprio noivo apedrejavam ela até a morte, só porque não era mais virgem. Era uma lei de Deus entregue a Moisés em Deuteronômio 22:13. Sobre liberdade religiosa. Se no meio de ti for encontrado algum homem ou mulher que tenha ido e servido a outros deuses, isto é, ter outras religiões, né, hindus, budistas, né, hoje em dia seria isso, né, apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Essa lei está em Deuteronômio 17:2. Era uma lei também entregue por Deus a Moisés. Como vemos, a Bíblia, no Antigo Testamento, manda matar quem não segue o Deus de Moisés. No Novo Testamento, com o cristianismo, influenciado pela cultura grega, Deus não pune mais com pedradas. O castigo fica para depois da morte, porque era assim que os gregos pensavam, né? Que as almas iam ser castigadas no depois da morte. Então, esse foi o final da parte 4.